1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 18. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Precederemos quer dizer, iremos subir a encontrar com Jesus antes daqueles que morreram ressuscitarem. Não vamos ir primeiro do que eles. Dorme, aqui é uma palavra usada para amenizar o termo morrer, né? Uma palavra que você usa, um eufemismo aqui, que você usa para diminuir o peso dessa palavra morte. Então, de modo algum precederemos os que morreram, Paulo está dizendo isso. Porquanto o Senhor mesmo, Ele mesmo, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor mesmo, o que Ele vai fazer? Ele vai descer dos céus. E o que vai acontecer quando Ele descer dos céus? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos aqui naquela época, Ele voltar, os que estiverem aqui vivos, seremos arrebatados, arrancados daqui com raiz e tudo. Esse é o sentido da palavra arrebatar, arrancar. Seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os que ressuscitaram. Iremos encontrar com Jesus nas nuvens, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Vamos orar. Nosso amado e eterno Deus, nós estamos diante do seu povo e da sua palavra, pedindo a sua graça, pedindo a sua misericórdia sobre nós, ó Deus. Nos ajude, nós pedimos socorro do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os tessalonicenses tinham crido em Jesus, estavam contentes, haviam sido informados pela pregação da palavra que, crendo em Cristo, seus pecados eram perdoados, estavam livres da condenação diante de Deus pelo sangue de Jesus derramado na cruz, que esse Jesus, que é o Salvador, aquele que nos amou ao ponto de se entregar por nós, esse Jesus haveria de voltar. E os crentes iriam reinar com Cristo para sempre. Então isso encheu o coração daquele povo de alegria, não é? Poxa, Jesus virá e nós vamos reinar com Cristo para sempre, vamos fazer parte do seu reino, livre do mal, livre dos pecados, um lugar onde não vai ter nenhum roubo, não vai ter tragédias, não vai ter morte, não vai ter nada disso. Que coisa boa, né? Então eles estavam esperando a volta de Cristo. Eles creram e mantiveram essa viva esperança, essa expectativa de que Jesus haveria de voltar. E eles estavam contentes, alegres, até que eles começaram a morrer. E aí eles começaram a ficar em dúvidas. Espera aí, então já não vai ser legal. O meu pai já não vai estar aqui para desfrutar do reino com a gente. Eu queria tanto que o meu pai ficasse junto. Agora morreu meu pai. Aí depois morre minha mãe. E está ficando esquisito isso aqui. Então eles estavam entristecendo, porque os crentes que estavam esperando a volta de Cristo estavam morrendo. Então Paulo escreve essa parte desse capítulo 4 aqui, com esse propósito de esclarecer aqueles irmãos: olha, a esperança de vocês em Jesus não pode ficar limitada a essa vida, não. Aqui já no capítulo 1, no versículo 10, versículo 9, ele vai dizer assim, 1 Tessalonicenses 1, no versículo 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. As pessoas estavam falando que como que a ação da pregação do Evangelho em Tessalônica, por meio de Paulo, provocou algo tremendo entre eles, repercutiu
dentro deles, o ingresso de Paulo, e como vocês deixaram os ídolos. Eles haviam, foi tão tremendo a ação, que eles mudaram de vida, eles mudaram de comportamento. Isso é uma das evidências de que a pessoa é um crente. Ele deixa os seus prazeres desse mundo, aquilo que eram os seus maiores sonhos, os maiores planos estavam ali, aquilo que era o combustível para a sua vida já não é mais, né? A motivação que ele tem para a vida agora é outra. Essa é uma evidência de que é um crente. A motivação. Então eles tinham evidenciado isso, né? Eles abandonaram toda a idolatria, todo aquele conjunto de crença que eles tinham, deixaram isso de lado e se converteram a Deus. Para quê? Para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Eles agora tinham alegria de servir a Deus. O entusiasmo da vida deles estava no serviço do Senhor. Aquilo se tornou algo reluzente para eles, resplandecente para eles. Servir a Deus, anunciar a salvação em Cristo Jesus, anunciar o reino vindouro. O Senhor há de vir e há de reinar. Então eles queriam dizer isso para as outras pessoas. E aqui no versículo 10 ele diz: para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus, aquele que nos livra do juízo que está por vir sobre essa humanidade impenitente. Amados irmãos, há um juízo por vir sobre essa humanidade impenitente, e muitos não acreditam. Lá em Pedro, nós encontramos os falsos profetas zombando da volta de Cristo, que vai voltar coisa nenhuma. Desde que os nossos pais morreram, estão falando esse negócio aí, não volta, as coisas estão do mesmo jeito, não vai voltar nada. Estavam zombando do Senhor. Mas o Senhor Jesus disse que será como foi nos dias de Noé, né? Como foi nos dias de Noé? Como foram os dias de Noé, meus irmãos? Noé trabalhou por um período de 120 anos naquela arca, preparando a arca. Não foi de uma hora para outra. E Noé anunciou aquele povo, Hebreus vai nos dizer que ele anunciou aquele povo que o dilúvio estava por vir. Mas o povo não deu crédito à pregação. Isaías fala nisso. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem ouviu? Quem deu ouvidos às profecias? Isaías fala do Senhor Jesus. Isaías 53. Ele está falando realmente da chave, que é Cristo Jesus, da porta, que é Jesus. Fazendo um paralelo que a arca também só tinha uma porta, só tinha um lugar para entrar. Mas quem deu ouvidos, diz Isaías? Noé pregou enquanto preparava aquela arca. Mas nos dias de Noé, as pessoas tinham outras motivações, tinham tanto entusiasmo. E elas não podiam crer em coisas que elas não tinham visto. Nunca havia chovido. Chuva é uma coisa que não existia. E agora Noé está dizendo que vai chover, vai cair água dos céus. Isso nunca aconteceu, nunca tinha acontecido. Irmãos, o arrebatamento nunca aconteceu, na verdade. Jesus nunca voltou aqui nesse mundo, como a Bíblia tem profetizado. Mas nunca tinha chovido também. E as pessoas estão tão dispersas quanto nos tempos de Noé. E Jesus disse que haveria de ser assim. Como foi no tempo de Noé, há de ser no tempo da sua vida. Pessoas estão desatentas, acho que elas acostumaram de ouvir pregação. Acostumaram. E isso então já não mexe mais com o coração delas. E o povo de Tessalônica, alguns anos tinham passado, que eles tinham crido em Cristo, e a adversidade estava chegando, as dúvidas estavam chegando, e pessoas estavam morrendo. Então eles foram mudando a sua forma de pensar, procurando outras coisas para fazer. Já não tinham mais aquela empolgação toda que elas tinham com as promessas do Senhor. Então estavam atrás de outras coisas. E Paulo então escreve para eles: olha, meus irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, não. Sejam um povo sem esperança, não. Porque um povo sem esperança é um povo sem Deus. E Efésios capítulo 2 vai nos dizer que esse povo sem Deus, versículos 3, esse povo faz a vontade da carne, dos seus pensamentos. Eles não têm outra direção para a vida deles
que não sejam as suas paixões, os seus desejos. Pessoas sem esperança são pessoas que não esperam de fato no Senhor. São pessoas que não confiam de fato no cumprimento das promessas do Senhor, para os quais a palavra de Deus fugiu da sua vista. Quem creu na nossa pregação? Pessoas sem esperança são pessoas que não creem na pregação. São pessoas que agora estão sendo movidas por seus próprios sonhos e planos. Isso cresceu demais diante delas. Então as coisas de Deus ficaram para segundo, terceiro, quarto plano. Não é essa mais a razão do seu viver. E vão levando a vida. E Paulo estava notando que isso estava acontecendo com os irmãos de Tessalônica, então está dizendo para eles: meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que já morreram, não. Para que vocês não fiquem tristes além da conta. Para que vocês não fiquem tristes como aquelas pessoas do mundo, que não esperam coisa nenhuma de Deus. Se vocês tirarem os olhos das profecias do Senhor, se vocês não compreenderem de fato o que Deus tem falado, vocês vão se tornar iguais aos incrédulos. Vocês não vão mais esperar nada de Deus além do aqui e agora, além daquilo que vocês querem receber dele aqui e agora. Todos os seus planos maiores, as suas energias, o melhor das suas energias será gasto tão somente nessa vida, tão somente nos seus projetos dessa vida tão fugaz, dessa vida tão fugaz. E chega um momento, então, que nada vai valer a pena para você. Você vai ficar velho, pode ter conseguido dinheiro, pode ter conseguido sucesso, pode ter sido um grande profissional, pode ter escrito vários artigos e sido considerado uma pessoa, um catedrático em várias áreas da sua vida, alguém digno de que se preste atenção, mas não vai valer nada para você. Você estará se perguntando: do que valeu tudo isso? E agora, o que há de ser de mim? O que será da minha vida? Então, meus queridos, nós corremos esse risco de viver assim, se nós perdermos as promessas do Senhor de vista. Talvez, nesse exato momento da sua vida, você já esteja vivendo assim. É só você se perguntar: eu já perdi de vista as promessas da volta de Cristo? Qual o peso que a promessa do Senhor Jesus tem na minha vida? E que efeito produz na minha vida? Quando eu venho à igreja, eu venho por que razão? Eu saio daqui reabastecido, realinhado, eu corrijo as minhas coordenadas, as coordenadas do meu barco, e o meu barco então retomo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Estava fora, não. Agora, é assim que eu faço? Ou eu chego aqui, ouço e volto às minhas velhas coordenadas? O meu eu. Isso em primeiro lugar. O melhor das minhas forças você gasto nos meus planos, nessa minha vida tão vulgar. Se Deus, vontade de Deus, proclamação do Evangelho, ver pessoas, amar pessoas, abençoar pessoas, discipular pessoas, evangelizar pessoas, isso, infelizmente, isso nunca fez parte da vida de alguns crentes. E se é o seu caso, você tem que ir para Deus, contar isso para Ele. Deus, eu sou essa pessoa que o pastor está falando aí. Nem parece que eu sou crente, porque eu não tenho interesse nenhum nessas coisas espirituais. Eu quero sim que Deus me ajude, mas me ajuda para eu fazer as coisas que eu quero aqui na terra. Não semeio nada para a eternidade. Não espero nada da eternidade. Parece que eu nem creio na eternidade. Por que estou dizendo isso? Por que pensei em trazer isso para os irmãos? Paulo está chamando a atenção desses irmãos, que olha, meus irmãos, se nós cremos de verdade na ressurreição, versículo 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Se Jesus não volta antes, vocês irão morrer. Mas haverá ressurreição. Morram nessa confiança. Sejam fiéis até a morte.
Mas quando a gente fala de fiéis, nós falamos de pessoas que não são adúlteras, que não são prostitutas, que não se prostituem, que não traem. E eu não estou falando aqui da traição física de marido com mulher, mas estou falando da traição espiritual. Estou falando da fidelidade para com aquele que me amou, se entregou por mim e prometeu que vem me buscar. E ele não quer, quando voltar para me buscar, me encontrar nos braços do mundo, nos braços de outra, nos braços de outro. Não quer. A menos que eu não seja dele. A menos que não signifique muita coisa para mim, ou a menos que isso não entrou aqui dentro de mim ainda. Né? A menos que isso seja tão abstrato para mim que eu não consigo conceber isso como uma realidade física para a minha vida, para o meu momento exato aqui agora. Ele me diz: não ame o mundo, nem o que no mundo há. Porque se você ficar agarrado com esse mundo tão somente, você não vai desfrutar do amor do Pai de forma alguma. Então, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, há a possibilidade de você ver Jesus voltar. Há essa possibilidade. Ele pode voltar a qualquer instante. Então, viva esperando a volta de Cristo. Viva demonstrando que você crê que isso é verdade. Que você crê realmente que Jesus há de voltar. Você precisa de alimentar a sua fé. Você precisa de realinhar a sua vida pela palavra de Deus. Voltar os seus olhos para as promessas do Senhor e voltar os seus olhos para o seu estilo de vida, para aquilo que você está fazendo e se perguntar: a forma como eu vivo evidencia que eu tenho fé em Deus? Tenho fé na palavra de Deus? Ou a forma que eu vivo apenas mostra que eu sou um tradicional? Que sentido tradicional? Eu tenho uma tradição religiosa. A tradição religiosa não é uma coisa ruim em si mesma, mas não é suficiente. A tradição segue um calendário, né? E o calendário serve muitas vezes para prender as pessoas realmente naquela denominação religiosa. Em janeiro acontece isso, em fevereiro acontece aquilo. E a pessoa sempre sai de uma coisa para outra automática. Ela vai seguindo aquilo, então aquilo torna-se uma tradição na sua vida e ela sente segurança, uma falsa segurança naquilo, sente uma falsa paz naquilo. Então aquilo aprende aquela pessoa e ela fica presa dentro da sua igreja, então por causa daquele ritual automático que ela aprendeu. Mas aquilo não tem nada a ver com o seu coração, não está ligada com a motivação da sua vida. O coração dela não está ali. Ela faz aquelas coisas no automático, mas ela está pensando mesmo com alegria nas outras coisas. O coração dela não está alegre naquilo ali. O que dá alegria para ela, a expectativa maior da vida dela são os seus sonhos e planos para essa vida tão fugaz. O que dá mais alegria para ela são as coisas que vão ficar por aqui, que vão apodrecer. Ela está desconexa da sua fé. E o pior de tudo é que ela não está percebendo isso. Eu espero de não estar sendo muito pesado com você em dizer isso. Mas, meus irmãos, nós precisamos de pensar nessas coisas. Porque essa semana, para mim, foi uma semana muito pesada. Para vocês também, para todos nós. Mas para nós, particularmente, creio que talvez tenha sido um pouco mais forte. Minha cunhada morre. Nós partimos para lá. Ficamos envolvidos com essa carga emocional toda. Pensamos nos nossos familiares lá, queremos que eles sejam salvos por Cristo, nos empenhamos por falar de salvação para eles, aquele momento, como alcançar essas pessoas, como abrir os seus olhos. É lógico que isso é uma obra de Deus, é Deus que faz isso, não é? Mas Ele faz através de pessoas que amam as almas perdidas, Ele faz através de pessoas que amam a sua vinda. Porque quem não ama a vinda de Jesus, não espera a volta de Jesus. E quem não espera Jesus voltar, não avisa para ninguém. Noé acreditou no que ia acontecer, tanto é que ele trabalhou aqueles anos todos construindo aquela arca e avisando aquele povo e dizendo para aquele povo: vai chegar, amou a vinda do Senhor, ele virá.
Mas o mundo, do jeito que estava, ficou. Do jeito que estava, só piorou. A despeito da pregação de Noé, só Noé, a sua esposa e as esposas dos seus 3 filhos, 8 pessoas apenas, escaparam. E a Bíblia nos ensina que o caminho da salvação é apertado. Poucos são os que o encontram. E na vinda de Cristo, ele disse: será que ele vai encontrar fé na terra? Porventura o Filho do Homem encontrará fé? O que ele quer dizer? Ele vai encontrar alguém esperando por ele? Quem está esperando por ele, meus irmãos? Está em volta da arca, não é? Porque quem está esperando o juízo, quem está esperando o dilúvio, está em volta da tábua da salvação, está agarrado àquele objeto que irá salvá-lo. Quem está crendo nas promessas do Senhor está na porta. A arca só tinha uma porta, só podia entrar por ali. E depois que os chamados que deram ouvido à voz do Senhor entraram, o Senhor fechou a porta por fora, de modo que Noé não podia mais escutar o apelo daquelas pessoas. Noé, abre a porta, Noé, agora nós acreditamos. Começou a chover forte demais, Noé. A água está no nosso pescoço já, Noé. Agora a gente sabe que você falou a verdade, Noé. Nós estamos vendo agora coisas que nós nunca tínhamos visto antes, Noé. Abre a porta, Noé. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. A porta tinha sido lacrada, meus irmãos. Aqueles que creram entraram na porta. Aqueles que creram estavam ali. Quando veio no tempo de Deus, Noé entra. Na verdade, a Bíblia diz que Noé entrou 7 dias antes, não é? 7 dias antes da chuva entrar. Talvez tenha sido mais um motivo de chacota para Noé ainda, né? Ô Noé, você vai morrer sufocado aí com esses bichos, rapaz. Esses bichos fedorentos aí, você, esses bichos aí dentro, você é doido, Noé, né? Sai daí, rapaz. Que loucura é essa? Mas Noé fica lá. Até que cumpre-se a vontade de Deus. Irmãos, onde nós estamos? O mundo está dizendo para nós: para com isso. São tempos, são outros. Ficam apegados nessas tradições loucas de vocês aí. Deixem isso de lado. Mas aqueles que creem estão anunciando. Essa é uma das evidências. Estava lá com aquele povo então e estava pensando em uma forma de falar. E Deus abriu as portas. Não falo isso para você crer que Deus abre portas. Abriu para mim, não sou diferente de você. Eu estava lá em uma comunidade totalmente fechada para o Evangelho. E de repente, a oportunidade se abre para toda aquela comunidade. Um estranho, alguém de fora falar, alguém que não é da tradição deles. E a mensagem foi pregada. Mas, se não houvesse fé de que eles precisavam de ouvir o Evangelho, a mensagem seria pregada? Não seria. Só vai pregar quem está esperando a volta de Cristo, meus irmãos. As portas só vão abrir para você se você estiver aguardando a volta de Cristo. Se no seu íntimo você está em primeiro lugar buscando o reino de Deus e a sua justiça. Lembre de uma coisa: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, isso não pode existir se não há interesse em pregar o Evangelho. Se você não tem interesse de falar de Cristo para ninguém, de viver em santidade, então isso não vai acontecer na sua vida. Buscar primeiro o reino de Deus só pode existir se nós estamos atentos, esperando a volta de Cristo e, consequentemente, dispostos a dizer a todos: olha, o juízo vem, escape, enquanto é tempo. Existe uma arca, entre por ela. Clarice se foi, irmã Venilda também, a Flávia partiu também, e o Tiago quase morreu também. Nosso irmão Tiago, tão novo, 2 filhos. Não é exagero dizer que ele quase morreu, porque a apêndice mata. Apendicite mata, se explode, se estoura lá dentro, dá uma infecção generalizada e morre. Muitos são aqueles que já morreram. Então, é simples quando não estourou ainda. Uma cirurgia simples quando não estourou.
É verdade. Enquanto não explodiu lá dentro, simplesmente abrir, fazer um corte e tirar aquela coisinha lá de dentro, né? Mas se ela estourar lá dentro, poucos são os que escapam. Minha sobrinha estourou, quase morreu, ficou toda deformada por um tempo, toda inchada. Tiveram que tirar suas tripas para fora, exatamente isso, e lavar todas as suas tripas toda. A pessoa cortaram, tem um corte enorme, era uma garota jovem, tiveram que cortar e tirar e lavar tudo e botar tudo para dentro. E ainda assim ela ficou em perigo de vida, né? Correndo perigo de perder a sua vida. A vida é fugaz. E eu fiquei pensando comigo, eu tenho falado de salvação para a igreja? Eu tenho anunciado, se Deus me pedir contas hoje, daquilo que eu tenho feito aqui nessa igreja, Ele vai me encontrar como um pastor fiel. Ele disse que eu devo tocar a trombeta. Se eu tocar a trombeta e as pessoas acordarem, fugirem do inimigo, então, amém, cumpriu o meu papel. Se eu tocar a trombeta e as pessoas não me derem atenção e continuarem lá e sofrerem as consequências por não dar ouvido ao som da trombeta, eu também cumpri o meu papel. Mas se eu não tocar a trombeta e elas morrerem, o sangue dessas pessoas será requerido das minhas mãos, porque eu tenho a trombeta para ser tocada. Eu estou aqui na responsabilidade maior nessa igreja de ser o trombeteiro mor, né? Aquele que avisa, aquele que faz o papel do Noé, aquele que diz, pessoal, o juízo vem, arrependei-vos, fujam da cidade da destruição, fujam da cidade da destruição. A morte vem por aí. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Fiquei pensando comigo, se Deus me pedisse contas hoje, será que eu tenho avisado a esse povo que eles precisam de arrepender e preciso de dizer para eles quais são as evidências do arrependimento? Porque você pode achar que você é um crente, você não dá a mínima para as coisas de Deus. E olha para a sua vida mesmo. Porque será que tem na igreja pessoas assim? Vocês acham que tem aqui na nossa igreja pessoas que são assim? Sossegadas demais. São tão sossegadas. Cuidando do seu esmalte, da sua maquiagem, cuidando de tudo quanto é coisa. Não estou dizendo que é errado você fazer isso, não, por favor. Cuidando dos frisados do seu cabelo, dos seus brincos. Não estou dizendo que é errado isso também, não. Mas elas vivem só para isso. Você não vê outra coisa na vida delas. Você não vê interesse no reino de Deus, você não vê fruto nas suas vidas, você não vê amor por Deus. Eu não posso julgar. Eu posso ter até as minhas impressões dentro de mim em relação àquilo que eu vejo, e devo tê-la mesmo, porque isso me preocupa, não é? Às vezes fico mesmo preocupado, não posso falar, fulano, você não é salvo, não posso falar isso. Jesus disse que o joio e o trigo crescem juntos, e eu não posso querer arrancar joio e achando que é joio, porque aquele negócio pode ser um trigo, mas deixa que quando produzir, virá o Senhor da ceifa, é o Senhor da ceifa que virá. Mas quando Ele vier para ceifar, para alguns já será tarde demais. Nunca houve frutos de arrependimento nessas vidas. E naqueles nos quais o Senhor não encontrar o fruto do arrependimento, Ele juntará esse fecho de joio e jogará no fogo do inferno. E ali haverá choro e ranger de dentes. Mas Ele há de ajuntar o trigo. Pelos frutos os conhecereis. Ele há de ajuntar o trigo no seu celeiro, que representa o lar eterno. Meus queridos, como é que está a sua vida? Eu quero te fazer essa pergunta. Eu não quero demorar muito hoje na mensagem, não. Mas hoje lá no caixão, eu pude dizer para aqueles irmãos, irmã Venilda descansou. Pois essa mulher, de fato, em vida sofreu muito. E ela descansou de fato. Ela está nos braços do Senhor. E eu não disse que ela está nos braços do Senhor porque ela sofreu, não é nada disso. Mas porque ela creu em Jesus de fato e de verdade. Nós podíamos ver frutos de arrependimento na vida daquela mulher, que passou cerca de 28 anos numa cama. E ouvindo pessoas dizendo para ela, cadê o seu Deus, Venilda? Acreditando nesse Deus ainda que te deixa sofrendo desse jeito.
Mas ela permaneceu firme. Ô Venildo, eu tenho que te levar para benzer. Eu tenho que te levar para um macumbeiro, para alguém fazer alguma coisa por você, porque esse Deus não está fazendo nada por você, não. Ela diz, de jeito nenhum. Não vou. Estou com meu Deus. Na alegria, na tristeza, não é? Eu sei em quem eu tenho crido. Estou firmado no Senhor. Então a gente pode dizer, irmã Venilda está com o Senhor. Volto a dizer, não é por causa das obras dela, não, mas por causa da sua fé. E por causa das evidências que ela deu da sua fé, né? Porque fé sem obras é morta, meus irmãos. Então pense nisso, você hoje, acorde. No dia em que eu for fazer o culto fúnebre seu, e talvez vai ser nessa igreja, como nós já vimos um caixão aqui, não já? Já vimos. O dia que você entrar por aquelas portas ali, 4 pessoas carregando você, 4 ou 6 pessoas carregando você, o seu corpo, e colocar aqui. E eu olhar para você, tão jovem, olhar para o seu pai e a sua mãe, ver as lágrimas do seu pai e da sua mãe chorando, sem compreender, triste. E eu sem palavras para consolar o seu pai e a sua mãe, porque você partiu tão jovem. E eu estou olhando para o seu rosto. Será que eu vou poder dizer, a nossa irmã fulana de tal está nos braços do Senhor, o nosso irmão está nos braços do Senhor Jesus? Eu vou poder falar isso com paz no meu coração? Ou vou ficar aqui enrolando, caçando um jeito de falar sem nem olhar para você, sem nem olhar para o seu rosto, porque há tantas dúvidas a respeito de você, há tantas incógnitas, a sua vida deixou tantas lacunas, não há nenhum interesse na sua vida, não há obra nenhuma na sua vida que evidencie que você está trabalhando para o reino dos céus. Você só trabalha por aqui agora, você não faz nada para a eternidade, não há obras nenhuma para a eternidade na sua vida. E eu não estou falando de dar dinheiro para a igreja, por favor. Falando de vida. A gente tem que pensar nisso. Porque senão, as coisas acontecem. Coisas acontecem, meus irmãos. A sobrinha da Ariana que faleceu era uma garota especial. Mas ela era bem jovem, adolescente. Alguém sabe dizer quantos anos ela tinha? 13 anos? Hã? 12? 12 anos, né? 12 anos. Sabe o risco que muitas pessoas correm de passar a vida na igreja e nunca crer em Jesus de verdade? Acostumou com essa pregação de salvação pela fé, e é pela fé mesmo, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a pessoa se encanta com essa mensagem, é convencida de que ela é uma salva, mas ela não foi convertida ao Senhor Jesus, não encontrou em Cristo algo melhor do que a própria vida. Então ela vive para essa vida tão fugaz. Ela está presa numa tradição religiosa, ela está presa no nosso calendário de atividades do ano. Assim como outras religiões têm, né? Corpus Christi, isso, tem aquilo, as pessoas se empolgam com aquilo tudo, faz aquelas, enfeitam as ruas, então está naquela tradição, aquela é tradição para ela. Ela sente uma falsa paz, uma falsa segurança naquilo, mas Cristo não é Senhor da vida delas. A vida delas não é pautada por Jesus, não é regida por Jesus. Sabe o que é pauta quando a gente fala vida pautada? Pautada, a pauta de uma música, aquelas 5 linhas, né, André? 5 linhas que tem lá na música, né? Tem 5 linhas e tem a pauta. Qualquer coisa que você vai, as notas têm que estar naquelas pautas ali. As notas que você vai escrever para tocar uma música, para fazer harmonia, uma melodia bonita, tem que estar ali na pauta. Então tem que ser pautada por aquelas diretrizes. Algumas pessoas, a vida delas não está pautada pelas diretrizes do Senhor Jesus. Então Jesus não é o Senhor da vida delas. Elas não se empolgam com a volta de Cristo. Eu estava conversando com um garotinho, agora nessa minha viagem. Ele estava com entusiasmo me dizendo que ele está no 6º ano, quando ele tem idade para estar no 5º ano. Mas houve alguma coisa lá, ele acabou sendo aceito e ele está na frente. E mesmo sendo o mais novo da classe, ele foi escolhido como monitor daquela classe. Poxa, gostei disso. E ele disse para mim, sabe, as professoras dizem que eu tenho o dom do ensino. Eu falei, que bom, rapaz.
Que legal, melhor ainda, pensei comigo, é essas professoras que estão enxergando nesse garoto esse potencial que ele tem e colocaram ele como monitor e ele está gostando de fazer isso, né? E eu estava pensando comigo, que bom. E não tive tempo para falar com ele, mas quando eu tiver eu vou falar ainda, não deu naquele momento. Mas que bom. Use o seu dom e sirva as pessoas, mas lembra que aquelas pessoas que desfrutarem do seu dom, do dom que você tem, muitas vezes elas serão ingratas. E se você usar o uso do seu dom por causa delas, ser motivado para usar o seu dom por causa delas, você pode desmotivar. Mas que a motivação maior do seu coração seja aquele que te deu o dom. Faça tudo por causa daquele que te deu o dom. Então ele estava animado com aquilo, né? E aí entramos na conversa da internet. Então eu perguntei para ele, você assistiu aquele seriado na Netflix que estava falando disso? O Round 6? Vocês já ouviram falar do Round 6? Perguntei, já assistiu? Ele falou assim, não, o meu pai não deixa eu assistir essas coisas. Eu sei bem o que é o Round 6, mas o meu pai não deixa. Falei com ele, é mesmo? Ele falou, é. Sabe o que mais ele me disse? Eu tenho orgulho do meu pai, porque não me deixa assistir essas coisas. Os meus colegas vêm contar tudo para mim, falam de uns outros lá desenho, mas eu não assisto essas coisas, meu pai não deixa. Razão pela qual ele está lá, uma das razões pela qual ele está lá na frente dos outros. E mais coisas para ocupar a sua mente, ocupar o seu coração com coisas fugazes, com coisas levianas. Coisas que, infelizmente, os crentes e os filhos dos crentes estão vendo aí. E nós, às vezes, falhamos. Mas incrédulos, às vezes, estão fazendo um trabalho melhor do que nós. Estava vendo isso e ele mostrando apesar de ser um garoto mesmo, sua condição nos 10 anos, eu acho que ele tem 11 anos, coisa assim, mas a sua capacidade de perceber as coisas. Eu perguntei para ele, quem é Jesus para você? Ele disse para mim, Jesus é o nosso tudo, né? O nosso tudo como assim? Jesus é o nosso Salvador. Então eu disse, é mesmo? Que bom que você sabe disso. Mas por que ele é o seu Salvador? O que ele fez para te salvar? Ele não sabia mais nada, né? Aí ele faz coisas boas para nós, ele cuida de nós. Não conhecia Jesus, para resumir. Não conhecia Jesus. Era um bom garoto, dedicado, pai, que preocupa com a educação dos seus filhos, procura criar os seus filhos. Um garoto criado na tradição, um garoto, um bom garoto, mas um garoto sem salvação. Os pais que se preocuparam com tantas coisas, não se preocuparam com o principal, a salvação da alma daquele garoto. Então tive o privilégio de mostrar para ele por que Jesus é o nosso Salvador, o que Jesus fez para nos salvar e que atitude ele devia ter em relação a Jesus, para que Jesus fosse verdadeiramente o Salvador dele, pessoal dele. E no final da conversa perguntei para ele, isso faz sentido para você? Para minha surpresa ele respondeu, mas isso faz todo o sentido, né? Dessa maneira, isso faz todo o sentido, né? Você está entendendo? Uma criança, e ele pôde compreender aquilo, porque eu peguei ele naquele momento, eu viajei com ele naquilo que ele estava fazendo, eu valorizei o que ele estava fazendo, incentivei no que ele estava fazendo, e agora eu trouxe para perceber aquilo de mais importante que ele não estava fazendo na sua vida. Você tem vindo a essa igreja, jovem, adolescente, adulto, você tem feito muitas coisas com os seus pais nessa igreja, ou feito para essa igreja, você tem feito muitas coisas na religião, você tem os seus dons, os seus talentos, você tem tantas coisas, mas quem é Jesus para você? Diz a palavra que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando você está vivendo uma vidinha fria, insensível, longe de Deus, sendo tentado a assistir filme pornográfico, sendo tentado a fazer coisas, cantar músicas do mundo, sair por aí com seus colegas, dar risada de piadas imorais e ficar à vontade no mundão, ficar por aí, fazer coisas escondidas do seu pai, da sua mãe. Quando você vive dessa forma,
Alguma coisa incomoda você? Ou você vive tranquilo? Quando você vive sem pensar na volta de Jesus, um mês, um ano inteiro, quando você não fala de Cristo um ano inteiro para ninguém, você fica em paz? Está tudo bem com você? Se está tudo bem com você vivendo assim, você tem coragem de dizer para mim que você está preparado para morrer? De sã consciência, você tem coragem de dizer: pastor, se me trouxer aqui, você pode falar que está no céu. Eu sou um dos tais. Há frutos de arrependimento na minha vida. Eu não estou dizendo que a gente deve se vangloriar e se orgulhar e dizer: eu sou salvo porque eu faço obras. Não é nada disso, meus irmãos. Mas se não há obras em nossas vidas, se não há devoção, se não há piedade, se nós não temos uma vida piedosa, seja você a mãe que está aqui hoje, professora da escola dominical, dos pioneiros, seja você pai, seja você filho, seja quem for, você vai estar na eternidade com Jesus. Quando Jesus vier buscar os seus salvos, como diz aqui, você vai ressuscitar. Se você morrer hoje, quando Jesus vier, você irá ressuscitar. Nós iremos juntos subir, encontrar o Senhor Jesus nos ares. Estaremos com o Senhor. Morreu um rapaz. Ele era crente. E então seu amigo escreveu um hino. Já não mais poderemos cantar juntos, até que um dia, não poderemos mais andar juntos, até que um dia, entre nuvens, o Senhor Jesus venha nos buscar. Então estaremos assim juntos. É uma música que canta a nossa fé na volta de Cristo. Queridos, nós devemos pensar nessas coisas e nós temos aprendido na carta de Pedro. Eu quero ler com você aqui, 2 Pedro 1, versículo 8. Porque estas coisas, o apóstolo Pedro está falando de virtudes, que são virtudes que são fruto do Espírito, coisas que o Espírito produz na vida daqueles que são salvos, daqueles que andam com Deus. É o Espírito, não é fruto do nosso mero esforço humano, mas é fruto de uma vida piedosa, de uma vida que ama Deus, que medita nas coisas de Deus, que se cala diante de Deus, que se interessa por aquilo que é de Deus. E que tem tanta coisa para fazer, meus irmãos. Onde está o povo de Deus? O povo de Deus não tem que ficar esperando o pastor mandar ele fazer coisa nenhuma, não. Está aqui nas Escrituras. É o seu Deus, você tem que caçar o que fazer. Procura na palavra, está cheio de almas, pessoas para serem discipuladas, coisas para fazer. A igreja está aí, capengando. A igreja dos nossos dias é uma igreja capenga, uma igreja de amuletas. Porque o povo não está esperando, o povo está vivendo igual no tempo de Noé. Por quê? Porque está muito incrédulo dentro da igreja, e acha que é crente, mas não é. Ele está alertando aqui, versículo 8. Porque essas virtudes, essas coisas, existindo em vocês, e em vocês essas coisas aumentando, fazem com que vocês não sejam nem inativos, nem sem frutos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, essas virtudes que ele fala lá em cima, ele é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar, olha isso aqui, confirmar a vossa vocação e eleição. O que você está fazendo para confirmar que você é um salvo? Volto a dizer, isso aqui não é salvação por obras, não. Mas como que você pode ser convencido no seu coração de que você é de Deus mesmo, você foi salvo? Quais são as obras que estão sendo vistas em você? Qual o seu interesse pelas coisas de Deus que mostra que você está ligado nos céus e está esperando a volta de Cristo? E por isso olha para lá e estou aqui, Pai. Eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, rompendo as nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá.
e em meio a lágrimas, sorriso de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar. Por isso eu canto glória. Onde está isso em nós, hein? Onde está essa dedicação no nosso dia a dia, que nos faz ter um coração assim? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Estaremos entre nuvens no céu, veremos então com o rosto a brilhar Jesus, nosso libertador. Sua noiva, vestida com esplendor, finalmente unida ele estará. Na terra, porém, rompe a ira de Deus, até Cristo conosco voltar. Reinaremos 1000 anos, com novos corpos que já não mais perecem, depois pra todo sempre, em nova terra serviremos nosso Pai. Reinaremos 1000 anos, com novos corpos que já não mais perecem, depois pra todo sempre, em nova terra serviremos nosso Pai. Será que podemos crer nessa promessa, meus irmãos? Nós cremos nessa palavra. Quem creu na nossa pregação? Se esperamos a volta de Cristo, o que fazemos? Noé creu na promessa do Senhor. Por todos aqueles anos, mais de um século, e ele não esperou sem fazer nada. Trabalhou na obra do Senhor. Era a prova da sua fé. Vai acontecer, Noé. Prepara. A palavra está dizendo para você nessa noite: prepara-te para encontrares com teu Deus. Aqueles que arrependeram dos seus pecados e creram no Senhor Jesus, esses deixaram a cidade da destruição. Seus olhos estão na cruz, e ele ouve o seu mestre chamando: vinde a mim, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Amados, vamos lembrar disso, não há outra razão para viver, a não ser viver tendo Jesus como o Senhor das nossas vidas.
Sua palavra continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que todas as nossas decisões, meus queridos, sejam pautadas por essa bendita esperança que temos. Que não troquemos a eternidade pelas coisas passageiras deste mundo. Temos muitas coisas que queremos fazer e podemos fazer aqui, que Deus não é contra isso. Mas será que acima de tudo isso, acima dos nossos sonhos e planos, está a nossa confiança nas promessas do Senhor? Está a nossa fé? Essa nossa fé tem transformado a nossa forma de viver, nossa forma de falar? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amado e eterno Deus, obrigado. Temos promessas do Senhor. Esses dias, essa semana, foi uma semana que o Senhor nos mostrou que a vida é fugaz. Tudo passa rapidamente. Nós voamos. Somos como uma flor que murcha. Mas obrigado porque, apesar de tão frágeis, podemos viver intensamente com a verdadeira alegria. Viver em paz, com a bendita esperança de um futuro melhor. O que vem de uma vida entregue nos teus braços, ó Deus. Que sejamos assim, conhecidos como aquele povo que é regido por uma esperança maior do que a vida, regido pelo seu Deus, um Deus que não se pode ver, mas um Deus no qual nós cremos. Que seja assim, Senhor, para a glória do teu nome, para a nossa alegria e para a nossa paz. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, rogamos assim que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do seu Santo Espírito seja sobre a sua igreja aqui, espalhada pela face da terra, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe você. Vamos ser fiéis ao nosso Deus. Uma boa semana.